Carlos Mendes foi parado sem motivo algum, só por ser um homem negro dirigindo sozinho numa estrada deserta. Pouco depois, um policial abriu o porta-malas sem justificativa, enquanto o outro, discretamente, colocou uma pequena sacola com pó branco lá dentro. Minutos depois, Carlos estava algemado, acusado de posse de drogas. O que eles não sabiam é que ele era o vice-diretor da Polícia Federal Antidrogas, prestes a transformar essa armadilha numa resposta federal implacável. Como lutar contra um sistema acostumado a escapar impune? Se essa pergunta faz sentido para você, curta este vídeo e compartilhe suas opiniões. Agora, ouça a história completa. Eles o conheciam em Brasília como vice-diretor Carlos Mendes, um nome respeitado nos círculos federais de combate ao crime. Um homem que dedicou mais de 20 anos desmantelando cartéis, quebrando rotas de tráfico e encarando de frente alguns dos criminosos mais perigosos do país. Mas aqui, no ar seco do Cerrado Goiano, ele não era o distintivo, não era o cargo. Era apenas tio Carlos. Fazia quase 3 anos que não via a irmã e nem jogava bola com o sobrinho desde que o garoto estava no ensino fundamental. O trabalho apagava o tempo, fazia aniversários e telefonemas parecerem luxo. Mas dessa vez, ele estava fora de serviço. Sem briefings, mensagens codificadas ou SUV preta esperando na calçada. Só um homem num Dodge Charger preto, janela aberta, vento no rosto e uma música suave tocando no rádio. A rodovia se estendia larga e reta, um tipo de estrada que dá espaço para os pensamentos viajarem. As mãos dele descansavam no volante, mas a mente não. Porque mesmo em paz, Carlos Mendes sabia o quão rápido a paz pode ser quebrada. Foi o silêncio que alertou. Aquele tipo de silêncio que muda de repente, como a pressão caindo antes da tempestade. Ele olhou pelo retrovisor. Faróis pequenos no começo, crescendo. Não se assustou nem mexeu em nada. Só tocou no controle de cruzeiro para confirmar que estava a 100 km/h numa pista de 105. Nada que explicasse o carro da polícia atrás dele acelerando, colado demais, mais perto do que deveria estar. Uma parte dele, calma e treinada, começou a analisar a situação automaticamente. Distância, posição, banco do passageiro vazio, só ele no volante, sem sirene, sem luzes piscando. Mas ficar tão perto não era por acaso. A pegada no volante não apertou, mas a espinha dele ficou tensa. Ele já tinha passado por isso, não nesse trecho, mas naquele exato momento. Homem negro sozinho, dirigindo um carro bom em uma região que não o conhecia. Carlos respirou fundo, soltou o ar pelo nariz. Ouviu na cabeça a voz de um antigo parceiro de campo. Deixa pra lá, Mendes. Você não está a trabalho agora. Talvez. Mas o instinto dele não tirava férias. Então, as luzes vermelha e azul piscando nos espelhos como um interruptor ligado. De repente, ele encostou o Charger na lateral. Cascalho rangendo sob os pneus. Carro parado, mãos no volante, estrada aberta à frente e atrás. Problemas vestindo o uniforme. Não era novidade, mas nunca ficava mais fácil. Manteve os olhos à frente, observando o sol baixar em direção ao oeste. O tempo parecia desacelerar daquele jeito especial. Só acontece quando você espera alguém agir primeiro, torcendo para que não cometa o erro errado. Então, viu a porta do carro da polícia abrir. Um policial saiu. Homem branco, alto, ombros largos, ostentando o cinto com muita segurança. Sem pressa, sem sirene, sem emergência. A abordagem era por outra razão, outra porta abriu. Não era só um. O segundo policial, mais jovem, magro, olhos calmos, silêncio perigoso, com um andar cheio de tensão que Carlos já conhecia demais. O tipo que gostava de provocar. Os 2 policiais chegaram de lados opostos. Movimento clássico de cerco. Um distrai, o outro circula. Carlos não se mexeu, não estendeu as mãos, só abaixou a janela pela metade quando o primeiro policial chegou. O suficiente para falar, não para deixar as mãos saírem. Boa tarde, senhor, disse Carlos Mendes, com a voz calma, respeitosa e controlada. O policial mais velho estreitou os olhos, olhando para ele e depois para o interior do carro. Carteira de motorista e documento do veículo. Sem problema, respondeu Carlos. Movia-se com calma, devagar, alcançando a porta-luvas com 2 dedos. Em movimentos bruscos, não há motivo para mal-entendidos. Enquanto entregava os documentos, ele olhou pelo espelho lateral. O policial mais jovem não estava nem olhando a carteira. Já tinha o olhar fixo no porta-malas. Carlos sentiu a mudança no ar, a tensão silenciosa, algo errado. A placa do policial mais velho dizia Silva. Ele segurou a carteira de Carlos por tempo demais, lendo o nome em voz alta, pronunciando errado. Dean, é Grant?
Carlos corrigiu baixinho. É Mendes. Silva assentiu quase imperceptivelmente para o parceiro. Foi quando Carlos entendeu que aquilo não era uma abordagem de trânsito, era outra coisa. Ele já tinha visto isso antes. Policiais procurando motivo, qualquer motivo. E quando não encontravam, criavam um. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Nem medo, nem raiva. Só prontidão. Ele não era mais um homem de férias. Era Carlos Mendes novamente. O sargento Silva não perdeu tempo com cumprimentos. Aproximou-se da janela do carro como se já tivesse o controle da situação. Uma mão repousava distraída perto do coldre. A outra segurava a carteira de Carlos. Sabe por que eu parei você? Perguntou mesmo sabendo que não queria resposta. Não, senhor. Respondeu Carlos com calma. Silva se inclinou um pouco como testando o clima entre eles. Você estava desviando da pista. Talvez cansado, distraído, Carlos não piscou. Estava dentro da faixa. O controle de cruzeiro marcava 100 km/h. Os lábios de Silva se curvaram. Não era um sorriso. Era um sorriso cínico, de quem já viu poder demais sem limites. Pois é, Jim. Digo Mendes, repetiu, corrigindo-se de forma teatral. Saia do veículo. Carlos hesitou por um segundo. Não pelo pedido em si, mas pelo tom autoritário, sem preocupação, sem checar segurança. Era sobre controle, domínio. Ele saiu devagar, com as mãos visíveis e postura aberta. Atrás dele, o oficial Rafael Costa dava voltas ao redor como um urubu perto da presa calma. Jovem, cheio de confiança, com óculos escuros que escondiam os olhos, mas não o sorriso maroto. Viajando sozinho? Perguntou Rafael, sabendo a resposta. Indo visitar a família, Goiânia. Silva interrompeu mais alto, abrindo o porta-malas. Tem algum motivo específico para isso, sargento? Carlos perguntou, visivelmente incomodado. Foi a hora da tensão. O rosto de Silva se fechou, mostrando irritação. Aproximou-se demais. Está recusando uma ordem legal? Não, senhor. Só peço os fundamentos jurídicos para abrir minha propriedade. Um silêncio pesado, daquele que já diz tudo sobre o que vem a seguir. Rafael riu com desprezo. Provavelmente não tem nada lá, né? Só comida e coisas boas. Silva inclinou a cabeça. Temos suspeita de narcóticos pelo comportamento no trânsito e pela recusa em colaborar. Carlos suspirou fundo. Olhou para o horizonte, onde o sol ainda brilhava quente, pintando tudo de dourado, como se acreditasse que este país ainda podia ser justo. Ele assentiu, calmo, controlado. Abriu o porta-malas. O clique mecânico parecia um eco enorme, como se fosse abrir um cofre. Rafael já estava se movendo, caminhando com a certeza de quem não tem dúvidas, não cautela. Carlos não precisou olhar para trás para saber o que acontecia, mas o fez devagar. Menos de 2 minutos depois, Rafael levantou uma sacola plástica transparente com um pó branco quase puro. Ora, ora, disse alto, para que a estrada aberta ouvisse. Não está tão limpo assim, hein? Silva riu, balançando a cabeça, desapontado como um pai severo. Que pena, senhor Mendes. Carlos não se mexeu. Nenhum gesto, nenhuma negação histérica, só uma respiração longa e lenta. Isso não é meu, disse com voz firme. Olhos de Silva estreitaram. Espera que a gente acredite que você atravessa fronteiras com drogas pesadas no porta-malas e não sabe como elas foram parar lá? Carlos se virou para ele. Estou dizendo que não coloquei e vocês não encontraram. Vocês plantaram. O sorriso de Rafael tremeu. Acusação ousada. Não é acusação, falou Carlos com voz firme. É um fato, e naquele silêncio não havia medo ou pânico. Era o começo de algo que Silva ainda não reconhecia. Um homem que não tinha medo deles. Mãos para trás, disse Silva, finalmente traçando a linha. Você está preso, por posse de substância controlada com intenção de tráfico. Carlos não resistiu. Virou-se e ofereceu os pulsos. Cliques, as algemas fecharam. A algema apertava a pele dele, fria e familiar. Carlos já tinha usado algemas antes. Também já tinha colocado em outras pessoas. Sabia o que elas significavam, mas dessa vez não eram um símbolo de culpa. Eram uma contagem regressiva, porque o sargento Silva e o policial Rafael Costa não faziam ideia de quem tinham acabado de colocar as mãos. Achavam que aquela seria uma abordagem rotineira, com um homem negro que não reagiria. O que eles não sabiam é que não era o começo da queda de Carlos. Era o começo da deles. Não leram seus direitos. Não disseram do que ele era acusado. Nem tentaram esconder o desprezo nos olhos. Calmo, Carlos pediu. Quero falar com um advogado. Silva se inclinou com um sorriso torto e respondeu.
Você vai falar quando eu disser que pode. Então abriu a porta do carro como se estivesse desembalando uma ameaça. Antes que Carlos pudesse respirar, foi arrastado para fora do veículo. Não era uma prisão, era uma humilhação pública. No meio do calor do cerrado, seu peito foi pressionado no capô. O metal queimava, ardia nos seus antebraços. Os óculos caíram. O boné rolou para longe, mas Carlos não resistiu. Olhou para o asfalto calmo, controlado, como se tivesse treinado para aquilo. Porque tinha. Ouviu o estalo das algemas e uma voz baixa, arrogante, se aproximando demais. Ainda acha que é melhor do que a gente? Sussurrou Rafael. Vocês sempre acham. Carlos fechou os olhos e respondeu com uma voz tão firme que cortava o ar. Eu sei quem eu sou, e logo vocês vão desejar nunca ter perguntado. Os policiais se entreolharam, hesitaram por um instante. Havia algo no tom de Carlos, não medo, nem arrogância, apenas certeza. E isso os deixou desconfortáveis, mas o ego não para de crescer enquanto está alimentado. Silva o empurrou para cima, revistando-o com força demais, como se quisesse que a dor falasse por ele. Do outro lado da estrada, uma família num SUV desacelerou para assistir. O pai cruzou o olhar com Carlos, mas o carro continuou seguindo. Essa é a dura realidade de ser negro em momentos assim. Você vira um espetáculo, não uma pessoa. Na viatura, as portas se fecharam com estrondo ao redor dele. Um silêncio pesado tomou conta. Até o ar-condicionado parecia julgar. Carlos sentou-se ereto. Não gritou, não implorou. Observava, medindo. Silva murmurou pelo retrovisor. Faço isso há 22 anos. Sempre dá para perceber quem acha que está acima da lei. Sempre tão calmos, como se fôssemos nós os errados. Carlos não deu satisfação. Rafael riu. Tem gente que chora, que implora. Você não. Isso é que torna tudo divertido. Mesmo assim, Carlos não falou nada. Mas o silêncio não era fraqueza. Era um aviso. Dirigiram naquela umidade sufocante por 25 minutos. Tempo suficiente para o suor encharcar a camisa dele e a memória voltar. Ele pensou em João Carvalho, parceiro da delegacia, morto numa operação que deu errado em Goiânia. Um bom homem, um amigo melhor ainda. Foi por isso que Carlos tinha tirado aquela folga, para respirar, para se sentir normal de novo. E agora estava ali, algemado, silenciado, humilhado, porque dois homens não conseguiam imaginar um homem negro, ao volante sem suspeitas. Quando chegaram à delegacia, as portas se abriram de repente. Carlos saiu sem ser chamado. Não resistia, mas também não se entregava. Enquanto atravessavam o saguão, um jovem policial na recepção olhou para ele. Ele era negro, talvez com uns 24 anos, recém-saído da academia. Os olhos se arregalaram ao ver Carlos algemado. Reconheceu, mas não disse nada, apenas fez um leve aceno. Carlos retribuiu. Às vezes, a dignidade se compartilha no silêncio. Levaram-no direto para as celas de contenção, ignorando procedimentos, pulando etapas de processamento. Nenhuma leitura dos direitos, nenhuma explicação. Só algemas de aço e a certeza sufocante de que nada daquilo era acidente. Silva ordenou a um novato que destrancasse a sala de interrogatório. Bem antes de entrar, Carlos olhou por cima do ombro com voz firme. É melhor vocês não errarem. Essa papelada, Silva zombou. Sorte sua se alguém atender seu telefonema. E a porta se fechou atrás dele. Mas o que Silva não sabia era que Carlos não precisava de sorte. Carlos não se sentia preso, como se estivesse permitindo que tudo aquilo acontecesse. O oficial Daniel Rios percebeu isso. Pegou o formulário de entrada e digitou o nome de Carlos no sistema. Nada. Tentou de novo, com o nome completo e a inicial. Do meio, ainda negado. Estranho. O sistema não costumava bloquear prisões em flagrante. Ele olhou para Carlos. Senhor, tem outro documento comigo? Carlos não respondeu. Só o encarou nos olhos, calmo, pesado, como se estivesse esperando. Rios hesitou e então tentou registrar a ocorrência no Banco de Dados Externo Federal, da Polícia Federal Antidrogas, só para garantir. A tela piscou e uma caixa vermelha apareceu. Acesso restrito, autorização necessária, contate o diretor de operações de campo da PF, código cerrado Locke, Rios, piscou, o cursor travou. Pegou o telefone fixo, a linha de emergência marcada para confirmações federais. Suas mãos suavam, passou o código. Teve uma pausa. Então, uma voz feminina respondeu. Nome completo e número da carteira funcional. Ele deu ambos. A linha mudou de tom. Impressão digital ou escaneamento da íris são necessários. Posso escanear aqui, disse Rios. Faça. Ele passou o leitor biométrico no polegar de Carlos. O aparelho apitou. Dados transmitidos.
3 segundos depois, a voz voltou, agora firme e alarmada. Onde ele está? Sala de interrogatório B. O tom mudou de formal para urgente. Escute com atenção. Esse homem é Carlos Mendes, vice-diretor da Polícia Federal Antidrogas. Está em lista de proteção. Não deve ser detido. Não deve ser revistado, nem interrogado. Rios congelou. Onde está o policial que fez a prisão? Perguntou. Rios olhou para o corredor. A luz da câmera acima da porta estava apagada. Eles saíram há alguns minutos, pela saída sul. Silêncio. Então a voz disse: feche o prédio. Tranque todas as saídas e não deixe ele sair sem coordenação federal. Entendeu? Sim, senhora. Ela desligou. Rios ficou ali, coração acelerado. Olhou para Carlos. Ele não se mexia. Tinha ouvido tudo e pela primeira vez falou: levante-se. Ande comigo. Rios obedeceu. Carlos se ergueu, calmo, sem algemas. Enfiou a mão no forro interno do paletó. Rios ficou tenso, mas o que saiu não foi uma arma. Era uma carteira de couro preta, gasta, que ele abriu com peso tranquilo. Dentro, um distintivo federal brilhava. Vice-diretor Carlos T. Mendes, PF Antidrogas. Carlos bateu levemente no distintivo e olhou Rios nos olhos. Tranque sua delegacia, oficial. Agora este local virou cena de crime federal. Rios recuou até a mesa principal, pegou o botão de emergência e acionou o lockdown. Todas as portas do prédio se fecharam com clangor metálico. Alarmes piscavam em vermelho. Em segundos, a confusão explodiu no setor operacional. O que está acontecendo? Foi lockdown? Quem acionou o override? Um sargento entrou em disparada. O tenente João Santos, na casa dos 50, forte como uma muralha e acostumado a não ser questionado. Viu Carlos e berrou: quem diabos é você para ordenar lockdown? Na minha delegacia. Carlos avançou firme. Vice-diretor Mendes, PF Antidrogas. Seus policiais acabaram de plantar drogas em um agente federal e tentaram uma prisão ilegal. Fugiram do prédio há 10 minutos, desativando as câmeras do corredor na saída. Santos riu de escárnio. Esperava que Carlos se intimidasse, ele tirou um pendrive do bolso. Isso contém imagens de backup da minha câmera corporal, registros de áudio e GPS sincronizado. Você tem 2 opções, tenente. 1, interfere e eu denuncio obstrução de investigação federal. 2, ajuda a encontrar esses policiais e mantém seu distintivo. O ambiente ficou em silêncio. Por um momento, Santos pareceu à beira de explodir, mas algo mudou em seus olhos. Medo e reconhecimento. Oficial Rios, murmurou. Faça o que ele mandou. Rios olhou entre os dois, depois para Carlos. Senhor, o que devo fazer? Carlos assentiu. Você já fez. Naquele momento, Rios escolheu seu lado, não entre 2 homens, mas entre 2 lados da lei. A delegacia ficou em total bloqueio. Lá fora, sirenes soavam enquanto reforços chegavam, não para proteger o prédio, mas para garantir a investigação federal. Dentro, a presença de Carlos mudou o ambiente. Alguns policiais evitavam seu olhar, outros cochichavam atrás de portas fechadas, mas ele não estava ali para teatro, estava ali por justiça. Ele pegou o celular e discou um número. Lane, preciso de você agora. Marcus Lane não era estranho ao caos. Tinha servido com Carlos por 6 anos, primeiro em operações secretas, depois como analista forense, e não hesitou. 27 minutos depois, ele estava na sala de evidências, usando o jaleco meio aberto, laptop debaixo do braço, olhos atentos na sacola lacrada com o pó branco tirado do porta-malas de Carlos. Deixe eu adivinhar, disse levantando a sobrancelha. Encontraram isso logo depois de te parar por uma lanterna queimada. Carlos nem piscou. Lanterna? Nenhuma causa, respondeu firme. Lane colocou luvas, colocou a sacola no scanner e digitou seu código de acesso. Em segundos, apareceu a assinatura. Química Lane assobiou. Bingo. Esse lote veio de Ngalas, Libéria, 2022. Apreendido durante a Operação Espinho Prateado, sob custódia da PF. Nunca apareceu nos registros públicos. Carlos assentiu. Então, como foi parar no meu carro? Lane olhou sério. Ou alguém dentro da Polícia Federal está vazando provas lacradas, ou alguém invadiu nosso banco de dados. Ele olhou para Rios, que estava quieto no canto, ouvindo. Você ainda tem acesso ao sistema da delegacia. Rios assentiu e se aproximou. Notei algo estranho, disse, puxando uma transmissão de dados no terminal próximo. Toda vez que alguém registra um boletim, ele passa pelo arquivo principal. Mas há um mês, alguns começaram a ser redirecionados, passando por um nó não registrado antes. Ele tocou na tela. Apareceu uma sequência de códigos.
Só um nome está ligado a esses redirecionamentos: Elvos. O rosto de Carlos escureceu. Ele conhecia aquele nome, mas antes que pudesse explicar, passos apressados ecoaram pelo corredor. Uma mulher apareceu, usando jeans, botas de couro e um crachá de jornalista pendurado no pescoço. Lia Torres, repórter investigativa, conhecida por duas coisas: expor corrupção e não pedir permissão. Você é o Grant? Perguntou ela. Sou. Ouvi que você fechou uma delegacia. Não perde tempo. Nem você, ele respondeu. Leia tirou um tablet da bolsa e deslizou sobre a mesa. Era uma planilha com nomes, datas, acusações, números de identificação dos policiais. 47 casos, todos minorias. Ela disse: todos presos por 2 ou mais oficiais desta delegacia. Todas as vezes, drogas apareceram do nada. E em todos os casos, as imagens das câmeras corporais estavam faltando ou corrompidas. Os olhos de Carlos passaram lentamente pela lista. Alguns nomes eram familiares, a maioria não. Este aqui, ela apontou. 16 anos, reformatório, perdeu a bolsa de estudos. Este aqui, ele tocou outro nome. Mãe de 3, demitida do emprego. E este? Carlos perguntou com voz baixa. Leia assentiu. Morreu sob custódia, parada cardíaca. A mãe ainda espera por respostas. Lane se inclinou. Todos esses casos têm os oficiais Rafael Costa ou Rei Silva envolvidos. Leia confirmou com a cabeça. Rios falou de novo. O nome Elvos não bate com nenhuma identificação oficial, mas eu fucei nos arquivos administrativos. Aparece como código interno para sobreposições de sistema, como desligar câmeras de corredor, redirecionar áudio. Carlos se virou para ele, firme. Você está dizendo que alguém construiu uma porta dos fundos no sistema policial? Rios assentiu. Isso não é só corrupção, murmurou Lane. Isso é arquitetura. Carlos ficou parado por um longo segundo. Depois, a voz baixou. Isso não é só sobre mim. É sobre todos que foram apagados. O silêncio caiu. O peso da verdade atingiu todos ao mesmo tempo. Rios deu um passo à frente. Senhor, e agora? Carlos olhou para Leia. Agora a gente destrói isso legalmente. Ele pegou a sacola lacrada de drogas, virou-se para o cofre seguro e assinou o item como prova federal. Depois, olhou para Lane. Proteja as amostras. Inicie um protocolo de rastreamento em todas as drogas liberadas sob casos sigilosos. Procure por isótopos que correspondam. Virou-se para Lia. Diga ao seu editor que a história acabou de triplicar de tamanho. Finalmente, encarou Rios. Preciso de todos os registros dos últimos 6 meses. Áudio, vídeo, códigos de acesso, tudo que Elvos tocou. Rios assentiu. Carlos, pela primeira vez desde sua prisão, soltou um suspiro. A armadilha que tentaram montar para ele acabara de desabar. Mas agora ele estava entrando na deles. Naquela tarde, a chuva caiu leve. Não uma tempestade, só uma garoa silenciosa, como se o céu tentasse dizer algo que não conseguia colocar em palavras. Carlos estava diante de uma pequena casa na zona sul da cidade. A pintura da varanda estava desbotada, o madeiramento cedeu, mas as rosas na frente floresciam como se nada importasse. Ele bateu na porta uma vez. Ela rangeu ao abrir. Ela parecia mais velha do que os anos indicavam. Cabelos grisalhos presos para trás, olhos fundos, porém afiados. Apoiada na porta, segurava firme como se fosse a única coisa estável no mundo dela. Você deve ser Carlos Mendes, disse ela. Sim, senhora. Ele respondeu com gentileza. Conversei com seu pastor. Ela assentiu, saiu do caminho e o deixou entrar. O casa estava silenciosa. Sem TV, sem música, só o tic-tac do relógio de parede e um leve cheiro de limpador de limão. Na lareira, uma foto de um jovem sorridente, boné virado para trás, mão fazendo sinal de paz com os dedos. Elias Barbosa, 19 anos. Bernice estava ao lado da lareira, braços cruzados. Disseram que foi suicídio. Falou com voz seca. Carlos não interrompeu. Disseram que ele se enforcou na cela depois de ser detido por comportamento suspeito, perto da loja que frequentava toda semana. A voz dela falhou. Nem me deixaram vê-lo no começo. Quando deixaram ele, o rosto de Elias parecia ter sido desfigurado, como se alguém tivesse tentado rearranjar seus traços. Carlos engoliu em seco. Conhecia o relatório. Lera na noite anterior. Mas arquivos não sangram. Mães, sim. Sinto muito, disse. E suas palavras alcançaram além daquele momento. Bernice não respondeu. Caminhou até uma gaveta pequena, puxou um pendrive gasto e entregou a ele. A senhorita Torres me deu isso. Diz que você precisa ver.
Carlos conectou o dispositivo no laptop. A tela se acendeu mostrando imagens de câmera de segurança. Granulado, sem som. 2 policiais arrastando Elias por um corredor. Ray e Rafael. Sem algemas, só socos. Eles o empurraram para dentro de uma cela e fecharam a porta. Não havia câmeras dentro, mas as sombras no chão contavam a história. Luzes piscando, movimentos bruscos. Depois silêncio. E então, o corredor de novo. Ray saiu sozinho. Carlos fechou o laptop devagar. Disseram que não tinha gravação, sussurrou Bernice com dor misturada a uma determinação firme. Foi apagada numa atualização do sistema. Ele a olhou. Os olhos dela continham algo além da dor. Propósito. Meu menino era doce, disse. Não suportava nem ver luta. Dizia que doía o estômago. Sentou-se de frente para ele. Sei que não sou a única. Há outras mães, outros pais, que enterraram seus filhos porque alguém quis brincar de Deus. Carlos assentiu devagar. E sei de outra coisa. Ela continuou. Se você é quem dizem, não veio aqui só para sentir pena de mim. Não, senhora. Ele respondeu. Ela se inclinou. Então faça eles lembrarem o nome dele. Nesse instante, a porta da frente rangeu outra vez. Daniel Rios estava na soleira, encharcado pela chuva. Seguiu Carlos da delegacia em silêncio, sem pedir permissão. Não falou nada. Apenas olhou para a mulher, depois para Carlos e então para a foto na lareira. É ele? Perguntou. Carlos assentiu. Rios olhou para o chão. Eu ajudei a escrever aquele relatório, disse. Não sabia o que estava assinando. Bernice não demonstrou fraqueza. Agora sabe, respondeu firme. Rios ficou em silêncio por um longo instante. Então me deixe ajudar a consertar, disse finalmente. Carlos se voltou para Bernice. Você se importa se ele assistir às imagens? Ela balançou a cabeça negativamente. Enquanto Rios assistia à tela, a mandíbula tensa, os olhos fixos nas figuras granuladas, nos movimentos, na violência, na arrogância. Quando as imagens acabaram, disse simplesmente: temos tudo o que precisamos para enterrá-los. Carlos olhou para Bernice. Não, disse suavemente. Não vamos enterrá-los, vamos expô-los. Ela assentiu uma vez. As lágrimas rolaram pelo rosto, mas dessa vez ela não quebrou. Às vezes, o maior inimigo não é o homem à sua frente. É aquele que já esteve ao seu lado. Carlos estava encarando a parede da sala de operações temporária. Não piscava, não mexia, apenas deixava os nomes, as fotos e os relatórios lavarem sobre ele como água fria. Então Marcus Lane entrou, com aquele olhar de quem tinha cavado fundo além dos arquivos. Você precisa ver isso, disse baixinho. Deixou uma pasta sobre a mesa, aba vermelha, escrita à mão. Carlos abriu. Impresso em tinta desbotada, o nome Logan Voss. Carlos exalou, lento, como um fantasma do passado que não queria encontrar de novo. Você conhece? Perguntou Marcus. Conhecia, respondeu Carlos. Flashback, 9 anos atrás. Calor do deserto, sangue no chão de um galpão. Carlos com a arma em punho. Logan Voss ao lado, sorrindo como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez, e ele estivesse sempre 3 movimentos à frente. Naquela época, eram parceiros, equipe de elite em operações de infiltração profunda. Mas mesmo assim, Voss era uma sombra escorregadia demais para segurar. Carlos havia ignorado muitas coisas até que não pôde mais. Foi numa batida em Juarez que a farsa caiu. Carlos encontrou uma caixa de evidências lacrada, reaberta. Amostras sumiram, prazos alterados. Voss deu de ombros. Eles não vão sentir falta, disse. A gente entrega resultados, lembra? Mas Carlos não vinha da escola dos atalhos. Reportou o caso. Voss foi removido por desonra. A DEA limpou o registro. Dele cuidadosamente, silenciosamente, sumiu. Ou pelo menos achavam. De volta ao presente, Marcus tocou a tela. Um esquema apareceu. Um módulo de software escondido fundo nos arquivos antigos da DEA. Ledger Fantasma, disse. Achei que era mito, mas é real. A ferramenta não só falsificava registros, reciclava provas de casos encerrados, marcava suspeitos aleatórios em diferentes estados. Todas as drogas plantadas, continuou Marcus, vinham de cofres DEA selados, com os mesmos marcadores, químicos e códigos de poeira. E Voss está por trás disso, murmurou Carlos, operando por delegacias rurais, sem supervisão federal. Marcus assentiu, usando esses locais como campo de testes. Cidades fantasma para fantasmas como ele. Nesse instante, Lia Torres entrou, o telefone na mão. Tenho algo, disse, balançando o aparelho como se queimasse.
Você não vai gostar. Ela jogou uma folha impressa sobre a mesa, uma mensagem criptografada de uma conta interna da DEA, marcada 10 minutos depois de Carlos ter sido parado. A mensagem dizia: ele foi exposto. Haja agora. Quebre a corrente. Leah cruzou os braços. Alguém dentro avisou Voss. Ele sabia que você estava vulnerável antes mesmo de sair do carro. Carlos ficou em silêncio por um instante. Ele sempre estava 5 passos à frente, mas não mais. Leah olhou para ele. O que vai fazer? Ele não hesitou. Vou derrubar tudo. Ledger disse. Vou expor cada nome dessa cadeia de sinais. E Voss? Ele pausou. Foi meu irmão uma vez. Agora é a podridão que preciso cortar. Lá fora, o sol começava a se pôr atrás das colinas. As sombras se alongavam. No canto, Rios observava em silêncio, mandíbula cerrada. Ele não sabia o que o assustava mais: a escala do sistema que estavam prestes a enfrentar ou a calma na voz de Carlos ao dizer que estava pronto. Quando o sol do deserto começou a desaparecer atrás das colinas, o silêncio engoliu o trecho de terra onde um trailer enferrujado jazia meio enterrado na poeira. Dentro dele, Ray Silva, andando de um lado para o outro como um animal encurralado, o suor escorrendo pelas têmporas. Nate Coyle estava sentado perto da janela, arrancando nervosamente o rótulo de uma garrafa de água morna. Eles estavam escondidos há dias, sem celulares, sem contato, apenas esperando. Alguém havia limpado suas câmeras corporais. Alguém os ajudara a desaparecer. Mas ajuda não significa segurança. Não quando o homem que você armou tem um cargo maior do que aqueles que deveriam protegê-lo. Eles não ouviram os primeiros 2 veículos chegando, mas o terceiro chegou com autoridade. O som de um freio brusco cortou o ar seco. Saiam! Uma voz cortou firme e autoritária. Mãos onde eu possa ver. Ray espiou pelas persianas e congelou. Daniel Rios estava do lado de fora, com o equipamento tático da DEA, o distintivo no peito, um mandado na mão. Mas ele não era mais o novato confuso da delegacia. Estava focado, calmo, como alguém que já escolheu em que linha vai se posicionar. Ray murmurou: esse novato, nem pensar. Atrás de Rios, mais agentes se posicionaram silenciosos e prontos. E então ele avançou. Malcolm Grant. Sem óculos escuros, sem gravata, apenas o olhar firme que parecia cortar o tempo. A boca de Ray se abriu, levemente, como se tivesse visto um fantasma. Nate recuou da janela, como se tivesse tocado fogo. Malcolm não gritou, não ameaçou. Apenas ergueu um pequeno objeto lacrado, com o selo da DEA, e jogou para Rios. Teste isso. Rios abriu a bolsa, retirando uma amostra do mesmo pó marcado com isótopos que haviam dito ter encontrado no porta-malas de Malcolm. Direto do Ledger. Fantasma. Diga que não combina com o que plantaram, disse Malcolm. O rosto de Ray ficou pálido. Os agentes cercaram os dois. Rios falou com clareza. Raymond Doulard e Nathaniel Coyle, vocês estão presos por adulteração de provas, obstrução da justiça e conspiração para fraudar a autoridade federal. Vocês têm direito ao silêncio. Ray virou-se para Malcolm, a voz tensa. Você não deveria estar aqui. Malcolm se aproximou, voz baixa e cortante. E você não deveria ter abusado desse distintivo. Mas aqui estamos. Eles não resistiram. Não desta vez. Nate caiu de joelhos, mãos na cabeça, como se o peso da verdade finalmente o tivesse quebrado. Ray permaneceu imóvel, mandíbula cerrada, olhos ardendo. Não de desafio, mas com o amargo gosto de ser pego pelo homem que tentou humilhar. Enquanto os agentes os algemavam, Daniel olhou para Malcolm. Não sabia que isso doía assim, disse. Malcolm ergueu uma sobrancelha como se perguntasse: o quê? Daniel olhou para os dois sendo levados, como se a justiça tivesse, enfim, peso real. Malcolm não respondeu. Não precisava. Olhou para o horizonte, onde o sol acabara de sumir atrás da montanha, projetando sombras longas. Atrás dele, um dos agentes aproximou-se com um scanner portátil. Senhor, o isótopo confirma a correspondência. Mesmo composto, mesmo marcador de lote. Malcolm assentiu lentamente. Então temos o que precisamos. Mas enquanto se preparavam para sair, um tom agudo soou na linha segura de Rios. Ele atendeu rápido, escutou e se enrijeceu. Olhou para Malcolm. Senhor, a movimentação. Voss pode ter sido avisado. O nome dele acabou de aparecer em um canal criptografado. Os olhos de Malcolm se estreitaram. Ray e Nate podem ter sido o rosto da podridão, mas a raiz ainda está viva. Prendam-nos, disse Malcolm calmamente, e fechem a delegacia. Enquanto o trailer era revistado e as algemas apertadas,
O vento do deserto começou a soprar, sussurrando pelas paredes rachadas como fantasmas de histórias inacabadas. Malcolm olhou para Ray uma última vez. Você fez o inimigo errado, mas isso não é sobre vingança, é sobre cada nome que vocês apagaram e cada voz que tentaram calar. Ray não respondeu. Não podia, porque agora a justiça tinha voz, e ela era mais alta do que ambos. E Malcolm não havia terminado, porque quando começam a falar, alguém mais vai ficar nervoso. Na manhã do julgamento, os degraus do Tribunal Federal não pareciam um lugar para a justiça. Pareciam a linha de frente de uma guerra que fervia sob a superfície há tempo demais. Dezenas de câmeras, centenas de pessoas, cartazes que diziam justiça para Elijah, consertem o sistema. E um que simplesmente dizia, agora nós vemos vocês. À frente de tudo estava Leah Torres. Sem microfone, sem equipe de maquiagem, só seu telefone, uma voz calma e uma pergunta transmitida para milhões. Será que a América finalmente vai encarar a justiça nos olhos? Dentro do tribunal, o clima era de tensão prestes a romper. Meios de comunicação de costa a costa preencheram cada banco. Famílias que perderam entes queridos por prisões falsas sentaram lado a lado. Na terceira fila, uma cadeira foi deixada, vazia, com uma foto dobrada de Elijah Brooks presa ao encosto. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Quando Malcolm entrou, quieto, composto, sem distintivo visível, a sala não se moveu. Ela o absorveu como o olho de uma tempestade. Ray Dullard estava curvado na cadeira. Seu advogado falou por ele. Nate não levantou a cabeça, mas o silêncio foi quebrado quando um nome foi chamado. Senhora Bernice Brooks. Por favor, suba ao banco das testemunhas. Ela caminhou lentamente, mãos trêmulas. Mas quando se virou para encarar o júri, havia algo inabalável em sua voz. Eu perdi meu filho naquela delegacia. Disseram que ele se matou, que desistiu. Mas Elijah não desistiu. Elijah era um lutador. Ele era gentil. Ele tinha 19 anos. Blood Chasma, sabe? Desde criança ele sofria muito. Bernice falou com a voz embargada. Quando o sufocaram, eles sabiam que ele não conseguiria respirar. E ainda assim, não pararam. Nem um único tosse, nem um sussurro. Até a juíza se recostou na cadeira, como se as palavras tivessem tirado o oxigênio da sala. Daniel Rios estava sentado atrás do balcão, com as mãos agarradas na borda do assento, os lábios apertados, os olhos carregados de emoção. Então, ele se levantou. Meritíssima, mas disse baixo. Com respeito, peço permissão para falar. A juíza hesitou, depois assentiu. Daniel virou-se para o júri. Eu processei o arquivo da prisão do Elijah. Na época não sabia o que estava vendo. Não fiz as perguntas certas, mas depois que vi as imagens, depois de conhecer a mãe dele, eu entendi. Elijah poderia ter sido meu filho. A sala não explodiu em reações, não houve suspiros dramáticos. Só um silêncio que amoleceu corações. Naquele instante, ninguém viu um uniforme. Viram um homem, um pai, um ser humano carregando o peso da cumplicidade. Malcolm permaneceu calado, mãos entrelaçadas, olhos fixos, sereno. Ele já havia passado por demais para precisar de palavras naquele momento, porque sua simples presença era uma mensagem. Para cada nome apagado, cada registro destruído, cada mãe que enterrou seu filho em silêncio, ele ainda estava de pé. O júri deliberou por 5 horas. Quando retornaram, não houve gestos grandiosos, apenas a verdade. Raymond Dullard, condenado por todas as acusações. Nathaniel Coyle, condenado por todas as acusações. Logan Voss, condenado por conspiração, obstrução e subversão federal. A juíza não perdeu tempo. Raymond Dullard e Nathaniel Coyle, sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ray estremeceu. Nate chorou. A juíza voltou-se para o oficial do tribunal. Retirem as armas e distintivos. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Os oficiais deram um passo à frente. O distintivo dourado foi arrancado do peito de Ray. Sua arma e o cinto foram retirados. Na televisão nacional, o homem que arrastou Malcolm no capô do carro ficou exposto. Sem título, sem poder, apenas um homem que achou que podia destruir outro e sair impune. A câmera de Leah ampliou o rosto de Ray enquanto ele era levado. Na transmissão ao vivo, os comentários explodiram. Finalmente aquela mãe me fez chorar. Precisamos de mais Daniel Rios por aí. E quanto ao Voss, a juíza ergueu a voz novamente. Logan Voss está condenado a 120 anos de prisão federal, custodiado no Supermax Florence A.D. Shakes a partir de hoje. Foi então que Logan se levantou, rosto tenso.
Vocês não entendem a máquina que estão cutucando, disse com voz firme. Malcolm, pela primeira vez no dia, levantou-se. Não, respondeu. Vocês simplesmente não achavam que a máquina iria se voltar contra vocês. Gasps ecoaram. Câmeras dispararam. E vós, com todo o seu poder, pareceu pequeno pela primeira vez. Quando o tribunal foi suspenso, as pessoas não saíram. Permaneceram ali lá fora. Multidões cantavam, choravam, abraçavam estranhos que nunca tinham visto. A justiça não apenas ecoou naquele dia, ela trovejou. E embora Malcolm tenha dito pouco, cada olhar que lançou deixou claro para o país que aquilo não havia acabado. Não era apenas sobre ele, era o começo de algo maior. Algo que mudaria para sempre o jeito que o sistema se vê. Porque a sala do tribunal talvez não esperasse aquilo. Mas o povo já aguardava há tempo suficiente. O julgamento terminou. As câmeras se apagaram, e assim o barulho começou a se acalmar. Para a maioria, justiça acaba com um veredito. Para Malcolm Grant, ela terminou numa sala silenciosa, com uma pergunta e uma escolha. Washington ligou. O diretor da DEA havia renunciado, alegando falhas na supervisão. O chefe de gabinete do presidente ofereceu a Malcolm o cargo. A coletiva estava marcada, o palco preparado. Mas Malcolm nunca apareceu. Ele estava num corredor silencioso, fora de um hospital em Phoenix, segurando a mão do sobrinho. Prefiro conquistar a confiança do meu sobrinho, disse suavemente ao telefone, do que o seu título. A linha caiu, e pela primeira vez, aquele silêncio soou como liberdade. Uma semana depois, Bernice Brooks bateu delicadamente na varanda de Malcolm, vestida com seu vestido de domingo, expressão solene. Nas mãos, uma pequena caixa de veludo. Não sei o que fazer com isso, disse. Colocando-a na mesa entre eles, era de Elijah. Dentro, a insígnia de policial júnior dele, com a borda levemente amassada de tanto que ele a derrubou na infância. Ainda brilhava, ainda orgulhosa. Para todos que não têm ninguém, disse. Bernice, o Malcolm olhou para a insígnia por um longo tempo, então assentiu. Eu vou carregá-la direito, pelo país. Lea Torres exibiu seu último segmento sobre o caso, sem música, sem efeitos gráficos, só uma tela preta, esmaecendo na voz dela. Justiça nem sempre grita, disse, mas ela sempre lembra. Ela tocou a linha do tempo, prisão, corrupção, julgamento, verdade, e encerrou com a foto de Elijah sorrindo sob um raio de sol, uma mão erguida para proteger os olhos da luz. Sem mais sombras, sussurrou, não desta vez. Malcolm não voltou para Washington. Voltou para a pequena casa de adobe, escondida na estrada do deserto onde tudo começou. A varanda rangia como sempre. O vento não trazia ordens, nem suspeitas, só o cheiro da sálvia selvagem e da poeira aquecida pelo sol. Naquela noite, enquanto a luz se estendia longa sobre as tábuas do chão, seu sobrinho correu pela porta dos fundos descalço, com uma pedra pintada numa mão e um joelho ralado que ele nem parecia notar. Parou na frente de Malcolm, olhos arregalados. Você venceu? Malcolm não respondeu imediatamente. Olhou além do garoto em direção ao horizonte, onde a justiça ainda tinha milhas para andar. Então sorriu. Não, disse suavemente. Mas eu fiz a coisa certa. O menino não perguntou o que isso significava. Só estendeu os braços, abraçou a cintura de Malcolm e apertou forte. E naquele abraço silencioso, a história finalmente exalou. Enquanto a tela escurece, uma última frase aparece. Essa é ficção, mas pergunte a qualquer homem, negro, e ele dirá que essa história não está tão longe da realidade. Se essa história mexeu com você, seja raiva, esperança ou ambos, então ela cumpriu seu papel. Porque histórias como essa não são só ficção, são espelhos. Espelhos que refletem o que ainda está quebrado e o que ainda importa. No Mr. Max Stories, acreditamos que justiça nem sempre vem com barulho. Às vezes, ela caminha silenciosa pelas trilhas da verdade, da resistência e da memória. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se no Mr. Max Stories para mais relatos que falam a verdade ao poder. Seu apoio dá força para nossa equipe continuar cavando fundo, contando histórias que outros tentam ignorar. Porque aqui, Mr. Max Stories não é só nome, é voz para quem nunca foi. Ouvido, até a próxima. Fique forte, seja gentil e nunca pare de escutar.